tem novidade importante no Vasco, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pede para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco. De acordo com a imprensa turca, o Cruz-Maltino tem pressa para fechar o mais rápido possível a compra em definitivo de Carlos Cuesta, zagueiro colombiano de 26 anos de idade que pertence ao Galatasaray. Importante registrar que o atleta está emprestado até junho do ano que vem, mas, segundo a imprensa turca, há preocupação em São Januário de que o Cuesta se valorize pela presença no Vasco, pelas convocações para a seleção colombiana e chame a atenção de outros clubes. As cifras da opção de compra não foram divulgadas, mas dá para imaginar um acordo pesado. Somente pelo empréstimo, o Vasco teve de desembolsar 750 mil euros. Carlos Cuesta, que havia sido comprado pelo Galatasaray junto ao Genk, da Bélgica, por 8 milhões de euros, não deu certo no futebol belga, mas vive grande fase com a camisa do Vasco. Em 9 partidas deixou excelente impressão, especialmente atuando ao lado de Robert Rena. Brasileirão ou Copa do Brasil? Temos que dar algum foco nesta reta final de temporada? Eu quero ler o seu comentário aqui. Você sabia que 11 jogos foram disputados em São Januário e o Vasco tem apenas, eu vou dizer quantas vitórias, em cima do Juventude, nosso adversário do próximo sábado. Então vamos embora? Chega já deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e vamos juntos para falar da nossa paixão. Bom, estava lendo o retrospecto e fiquei mal impressionado, né? Vasco e Juventude jogando em São Januário, 11 jogos. Imaginei que o Vasco tivesse pelo menos umas 4, 5 vitórias, umas 2 derrotas, o restante empate. Uma vitória, pasmem. Uma única vitória, 8 empates e 2 derrotas. Realmente, um adversário que torna-se difícil de ser batido dentro da nossa casa. Que coisa horrível, hein? Mas esse retrospecto amanhã tem que mudar. Ou pelo menos igualar, né? 2-2, né? Vitórias para cada lado. Porque esse é o típico jogo que o Vasco não pode nem pensar em empatar. Perder, então, é uma tragédia. Por isso a proposta do vídeo, se nós já temos que olhar a Copa do Brasil, semifinais para o Vasco nos dias 11 e 14 de dezembro, Fábio, ainda tem mais de um mês pela frente. Mas nesse mês, muita coisa pode acontecer. Contusão, o time começar a cair tecnicamente e entrar de farol baixo. Então a gente tem que pensar. Por isso o debate está sendo levantado aqui nesta sexta-feira. Com os resultados da rodada, o Vasco segue na 9ª posição, só que agora tem uma distância maior. Para o São Paulo, 3 pontos, que é o time logo acima do Vasco. Para o Fluminense, que abre o G7, são 8 pontos. O Fluminense venceu ontem o Mirassol por 1-0 e o Vasco está 8 pontos do G7. Restam 18 em questão. Fábio, mas o Fluminense vai pegar o Cruzeiro no próximo domingo. Pô, mas o Vasco pega o Juventude em casa, que só venceu uma vez. Então cada um tem a sua dificuldade. Talvez a maior dificuldade do Vasco seja o Vasco. O Botafogo que venceu tem 51, 9 pontos acima do Vasco. Bahia 52 e o Mirassol 56. Mirassol 14 pontos, inviável chegar. Bahia e Botafogo também. Fluminense já está bem difícil também. Lá atrás, eu projetava um Vasco chegando ali na 6ª, 7ª posição, até ultrapassando Botafogo e Fluminense pela crescente que vinha tendo no Campeonato Brasileiro. Mas a queda de rendimento, e foi vertiginosa, justamente no momento em que não pode ter uma queda. Sempre cito o livro do Guardiola, Confidencial, em que ele diz, óbvio que o Vasco não se encaixa nessa projeção feita, ou nessa regra, trazida pelo Guardiola. Numa competição longa, como essa de pontos corridos, você tem que dar um arranque no primeiro terço, a oscilação vai acontecer no segundo, e o último terço é para você brigar realmente pelo título. Ou pelas Copas, que seria o caso do Vasco. E o Vasco vinha arrancando. O Vasco tinha uma arrancada de 4 vitórias seguidas. Anteriormente, tinha feito 2, um empate e uma derrota. Então, nos últimos 8 jogos, né, naquele corte do Flamengo até o Bragantino, eram 6 vitórias, uma derrota e um empate só. Então, era um arranque que o Vasco fez o torcedor olhar para frente e falar assim, caramba, a gente vai chegar grandão na semifinal da Copa do Brasil. Porque o time está performando. Só que caiu. Caiu por insistências do técnico Fernando Diniz. Caiu porque alguns jogadores tecnicamente caíram também. Caiu, no caso contra o Botafogo, jogou muito mal. Não teve 2 peças importantíssimas, Paulo Henrique e o Nuno. Só que aí, os substitutos não foram bem. Em outras oportunidades, quando o Piton estava fora,
O Puma entrou muito bem na lateral esquerda. Tanto é que nós discutimos aqui, debatemos em vários vídeos, que o Puma poderia ser o cara, um eventual substituto ali, descobriu a função dele e tal, né? Alguns até brincavam, mas ele não entrou bem contra o Botafogo. Atuação razoável, nota 5. Não pode um substituto de um titular entrar e fazer uma atuação nota 5. Não dá. Então assim, torcedor, chegou a hora de pensar. Vale o esforço? Vale o risco de uma lesão nesta reta final? Pouco mais de um mês para a grande decisão da temporada. Vasco ali pode brigar com o São Paulo, terminar em oitavo, que é uma posição honrosa do Vasco. Principalmente por tudo que ele passou. O Vasco terminou o primeiro turno, talvez você não lembre, torcedor, em 16º lugar. Logo, esse arranque e fechar em oitavo seria muito legal. Não é a posição para comemorar. Não estou falando isso. Mas, se a gente olhar o primeiro turno, o que nós não fizemos e paramos na 16ª posição, apenas uma acima da zona de rebaixamento, no segundo turno, terminar na 8ª posição, seria algo que fosse, caramba, o time reagiu. Só que em determinado momento, nós, e de forma muito real, realista mesmo, nós sonhamos com a Libertadores via Brasileiro. Indo para uma 7ª posição, quem sabe uma 6ª, agora está muito distante. Entendo que o técnico Fernando Diniz tem que começar a fazer alguns controles de carga, como chamam as comissões técnicas hoje. Começar a dosar alguns jogadores. Os principais, Ryan, Felipe Coutinho, os nossos zagueiros. Aquelas peças que nós não temos substituição. Porque a Copa do Brasil, para mim, é o foco da temporada. Terminar campeão é sensacional, ir para a Libertadores direto na fase de grupos, espetacular. Mas para isso, temos que chegar inteiros contra o Fluminense, que não jogou bem contra o Mirassol não, mas venceu. O que importa na tabela é a 7ª posição com 50 pontos. É para pensar.